Na aula passada, nós falamos sobre a independência do Brasil, no período em que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Esse fato aconteceu em 1822. E após esse período, após esse acontecimento, o Brasil passou a ter então uma nova fase, uma fase imperial, dividida em dois reinados, o primeiro reinado e o segundo reinado. No primeiro reinado, quem governou foi Dom Pedro I. Vocês estão vendo aí a imagem do Dom Pedro I, um jovem imperador inquieto, de mente um pouco elétrica. Não era um imperador muito responsável. E ele, diante desse desafio todo, pensa comigo, pessoal, ele tinha aí pela frente um grande desafio: administrar um país gigantesco como o Brasil. Mas vocês acham que foi tão simples assim sair livre de Portugal, cortar relações com Portugal? Portugal não deixou barata essa situação de jeito nenhum. E aí, o que aconteceu? Ele pensou, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E agora? O que eu vou ter que fazer? Eu preciso organizar esse país, eu preciso de uma equipe para trabalhar comigo, eu preciso de apoio político, preciso continuar com os fazendeiros do meu lado. E ele então tinha pela frente um grande desafio: administrar o nosso país. Foi aí então que uma aliada lá de Portugal surgiu aqui na nossa história, como vocês estão vendo aí na imagem. A Inglaterra, vendo um grande potencial econômico no Brasil, ofereceu para o governo brasileiro uma grande quantia de dinheiro para que o Brasil pudesse pagar uma espécie de multa para Portugal, para poder efetivamente ficar livre do domínio português. E em troca desse dinheiro, o que o Brasil ofereceu? Em troca desse dinheiro, o Brasil ofereceu uma diminuição enorme de impostos. O Brasil deixaria de cobrar altos impostos da Inglaterra. E é lógico que a Inglaterra aceitou. Não é verdade? Por quê? Porque o Brasil é um país que estava em pleno crescimento. Lembra que eu falei para vocês que o Dom Pedro I precisava de uma equipe, precisava de alguém para poder estar com ele, para ajudá-lo a administrar esse país tão grande. Foi aí então que ele chamou para ser ministro dele o José Bonifácio. José Bonifácio de Andrada. José Bonifácio foi um homem muito inteligente, com as ideias além do seu tempo. Então José Bonifácio era a favor da libertação dos escravos, era a favor de integrar os índios para a sociedade, era a favor também de confiscar as propriedades portuguesas que tinham sido tomadas na época da chegada da família real, lembra? E um outro fator interessante, a transferência da sede do governo, que nesse momento era o Rio de Janeiro. José Bonifácio defendia que a capital do nosso país fosse no centro do Brasil, no centro-oeste. Então ele ajudou o Dom Pedro I a governar, apesar de ser um governo bem curtinho, ele governou pouco tempo, mas o José Bonifácio estava do lado dele, ajudando nessa administração. E após a independência, o Brasil não tinha esse conjunto de leis, porque as leis que o Brasil seguia
eram as leis lá de Portugal, porque o Brasil era colônia de Portugal. Então o Brasil precisava das suas próprias leis. Então para isso precisava de ter uma Constituição. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Constituição. Conjunto das leis que regulam a vida de uma nação, normalmente desenvolvidas e votadas pelo Congresso, cujos membros representam o povo. A Constituição atual do nosso Brasil, nos dias de hoje, é essa aqui, ó. Você está vendo aqui, que eu estou passando o mouse. Mas nem sempre a Constituição do nosso Brasil foi a mesma. Quando Dom Pedro I assumiu o trono e o Brasil passou a ser um império, ele precisava de uma Constituição. Então, em 1823, a primeira Constituição foi criada. Dom Pedro I convocou para participar da primeira Constituição a classe mais rica, os fazendeiros. E sabe como que eles mediam quem tinha mais poder naquela época? Pelo número de escravos que eles tinham, que triste, né? E pela quantidade de sacas de farinha, de mandioca que eles produziam. Nessa época, onde foi elaborada a primeira Constituição do nosso Brasil, as primeiras leis do nosso Brasil após a independência, somente homens e mais ricos podiam opinar, podiam participar da Constituição. Pelo fato do imperador Dom Pedro I convocar para essa reunião e elaboração dessa primeira Constituição fazendeiros, produtores de farinha de mandioca, essa Constituição acabou levando um nome bem engraçado. Ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca. É isso mesmo. E só podiam participar as pessoas mais ricas.